Quero aproveitar o grande expediente de hoje e repercutir um pouquinho o que a República Federativa Brasileira está passando esta semana. Um momento histórico, nem na época do Império se viu o que está acontecendo no nosso país. E eu não quero aqui trazer o debate para a esfera ideológica ou partidária, eu quero trazer o debate para o que está acontecendo com a República Federativa. E como as pessoas estão percebendo isso. Me parece, colegas vereadores, está chegando a hora de que crime do colarinho branco, políticos, grandes empresários, não vejam mais o Brasil como um país que não dá nada. E que a gente consiga levar a população brasileira, mesmo neste momento de dificuldade, um pouco de esperança. Porque quando a gente vive num país de impunidade, onde o ladrão de galinha vai para a cadeia, mas o grandão não é recolhido, cria uma desesperança no povo. E o que nós vimos desde terça, quarta e no dia de hoje, ouvindo as pessoas, onde a gente vai, inclusive ontem, na minha turma do futebol, eu fiquei atento, ouvi bastante. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? 2 ouvidos. Então vamos escutar mais do que falar, vamos ouvir o que as pessoas pensam. E o sentimento que me transmitiram, colegas, por isso eu trago esta pauta aqui hoje, é de esperança. Finalmente, o Brasil começa a dar sinais, pequenos sinais, de que está querendo ser um país justo. Finalmente. E não é ação de um partido ou de um governo. Isso é fruto da sua sociedade, que começou a acompanhar a participação política, empresarial, de operadores, de servidores públicos no nosso país, nas nossas estatais, no nosso governo, enfim. Então, com a prisão, primeira vez na história, a prisão de um parlamentar no exercício do seu mandato. É importante colocar que os parlamentares, assim como a presidente da República, os ministros, os governadores dos estados, o prefeito, eles têm fórum privilegiado. O prefeito de Caxias, a polícia, a investigação de Caxias não consegue, se tiver algum indício, definir a prisão do prefeito. Tem que ser no TJ, em Porto Alegre, porque o prefeito tem fórum privilegiado. Todos os prefeitos do Brasil. Então é um direito previsto na Constituição brasileira e que nós temos que respeitar. Porém, o STF, que determinou a prisão do senador líder do governo, respeitou todos os trâmites que estão previstos na Constituição para efetuar a prisão de um senador no exercício do mandato. Eu tenho certeza que segunda-feira foi um dia de muita tensão para muitos senadores, ou para alguns senadores, para não generalizar, quando souberam que algum senador seria recolhido para o presídio. Imagino que alguns já estavam imaginando que poderia ter chegado a vez deles, né? Pois chegou a vez do primeiro. E conforme nós ouvimos nas matérias e nas notícias, é apenas o primeiro da classe política que está sendo recolhido. Outros virão na sequência. E também a prisão do banqueiro André Esteves e do Bunlai, né, o pecuarista, detido na terça-feira. Importante separar, colegas, que existem 2 operações ocorrendo em sequência no Brasil. Existe a Operação Lava Jato, coordenada pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba, e que venha fazendo todos os apontamentos, mas que busca investigar não os figurões com fórum privilegiado, e sim grandes empresários, operadores financeiros e ex-dirigentes da Petrobras. Esta é a Operação Lava Jato que levou à prisão de José Carlos Bunlai, pecuarista, já conhecido, enfim, não vou, como eu disse, eu vou me ater aqui para não entrar nas questões de amizades e questões partidárias, vereador Kiko. E desta Operação Lava Jato surgiu uma nova operação que está atuando no Brasil, coordenada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal em Brasília, que é a Operação Politeia, que daí visa investigar os políticos que estão no exercício do mandato e que têm fórum privilegiado, e que tem que reportar ao Supremo Tribunal Federal para a apreensão, como fez na primeira fase. A Operação Politeia, dia 14 de julho, conseguiu no STF 53 mandados. Inclusive aquela que nós vimos, e todos conhecem, a sociedade caxiense acompanhou, apreensões na casa do senador Fernando Collor. A apreensão só foi permitida porque a Operação Politeia, derivada da Operação Lava Jato,
conseguiu a autorização do STF para entrar na casa do senador em exercício, do senador Fernando Collor, assim como de outros senadores, deputados e ex-ministros. Então, a primeira fase cumpriu sua etapa. E o que aconteceu com este momento agora? A segunda fase. E a segunda fase foi provocada por uma ação de um senador buscando bloquear as investigações da Operação Lava Jato. Então, para quem ainda tem alguma dúvida, se é que alguém tem alguma dúvida, porque ontem, pela primeira vez desde que o PT assumiu o governo federal, eu vi o PT, numa nota oficial, tirar o seu da reta e dizer, olha, nós não temos que dar solidariedade nenhuma para ele, se ele fez tem que pagar e tem que ser preso. Nota oficial do PT. Isso é um avanço, colegas. Porque o PT para de defender bandido, porque é da sua coligação partidária, ou da sua marca, e passa a defender a justiça. Eu sempre disse aqui nessa casa, chega de passar a mão na cabeça de bandido, indiferente de partido. O PT fez isso ontem. Não vamos passar a mão nele. Vamos escolher ele para bode expiatório e vamos tocar ele na fogueira. E tocaram em nota oficial do partido. Então, se alguém tem dúvida ainda da ação deste senador, eu quero trazer o áudio que repercutiu para ver a cara de pau e a capacidade, eu quero colocar o áudio aqui, da forma organizada que alguns do meio político atuam no crime no nosso país. Por favor. Agora, nessa reunião aí que foi gravada, que a gente já trouxe alguns trechos, o senador Delcídio do Amaral discutiu um plano de fuga com o advogado e com o filho de Nestor Cerveró, já com vários detalhes que a gente vai ver aqui no nosso telão. A ideia era a seguinte, Cerveró sairia da cadeia em Curitiba, iria direto para o Paraguai, sugestão aqui do próprio senador Delcídio. Do Paraguai, Nestor seguiria então para a Espanha. Durante a conversa, o filho dele, Bernardo Cerveró, chegou a sugerir até que o pai fugisse de barco, mas foi convencido de que era muito longe e que a melhor opção seria pegar um avião, de preferência com autonomia, para ir até a Espanha sem escala. O grupo chegou a debater até que tipo de avião deveria então ser usado durante a fuga. Vamos ouvir agora mais trechos dessa conversa. A saída dele melhor saía pelo Paraguai. Não, Mercosul. Por que Mercosul? O pessoal tem convenções no Mercosul. A informação é muito rápida. É rápido? Em realidade seria melhor, porque está no Paraná, atravessa o Paraguai ou a Argentina. Entendeu? E vai embora. Eu já levei muita gente por aí. Esse de pequeno porte eles cruzam? Deve parar na Madeira, Você pegar um assim. Não, depende do avião. Citation. Não, Citation tem que parar no meio. Tem que pegar na Venezuela. 50, alguma coisa assim. Vai parar na Venezuela. Aí vai direto. Agora, se for direto, eu acho. Desce na Espanha. Sai daqui e já desce lá. Então, colegas vereadores, eles chegam a ter a competência técnica de discutir o tipo de avião que vão utilizar. Isso não é amador. Isso é um criminoso, vários, porque estavam ali discutindo a forma de tirar ele do Brasil. É um crime organizado, estabelecido dentro, coordenado por um político. E nesse país não dava nada. Pois chegou este momento do não dar nada. E nós temos que ficar realmente esperançosos com isso. Porque é uma pequena luz no fim do túnel. Esse país tem jeito. E que essa luz sirva de exemplo para que os políticos, antes de roubar, desviar recursos do povo, da saúde, da educação, de uma estatal, pense que ele vai ser preso. Não tem mais essa de não vai dar nada. É a minha opinião. Claro que alguns vão continuar e nós não vamos conseguir, pegar todos. Mas eu torço que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal efetive, que ela ganhe mais força com esta ação e continue as investigações da Operação Politeia e continue pedindo ao chefe do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, que encaminhe ao STF o pedido de buscas, de apreensões ou de prisões dos políticos que estejam comprovadamente envolvidos. Que é o procedimento constitucional. Eles têm fórum privilegiado, colegas, mas eles não são intocáveis. A ação que foi feita de prisão do senador, ela é totalmente prevista nas normas constitucionais.
Tu encaminha ao Procurador-Geral da República, que ele encaminha ao Supremo e o Supremo autoriza. Uma vez autorizado pelo Supremo, o Senado tem 24 horas, como é um caso de um senador, 24 horas para definir se mantém a decisão do Supremo ou não. Porque se o Senado ontem não mantivesse a decisão do Supremo, o senador seria solto. Então tem um rito processual constitucional. Não tem nada de ilegalidade, como alguns tentaram afirmar. E importante colocar, e agora eu vou para a questão do Senado, eu acho que questão do Cerveró, filho de um criminoso que fez a gravação, isso aí está claro, né? Está claro a má-fé, uma vez que ele é filho de um criminoso, e com o pai nessa situação, pegou e gravou. Né? E gravou o quê? Não sei, enfim, gravou o senador liderando um movimento para impedir ou sugerir que o Cerveró não fizesse a delação premiada. Porque está claro que essa tentativa do Delcídio Amaral, do senador, de dificultar a delação premiada do Cerveró, porque tem a suposta colocação que Cerveró falaria outros nomes, inclusive do senador, inclusive de outras pessoas do governo. Então, como eu disse ontem aqui nessa casa, o cerco está apertando, colegas. A Polícia Federal continua com o apoio de toda a sociedade caxiense. E o Ministério Público Federal também. Que eles continuem a investigação e continuem apertando o cerco. Não sei se vamos ver isso, mas está chegando nos chefes. Todos que foram até agora colocados não são os chefes da quadrilha, não. Mas está apertando. Então, que a gente, enquanto sociedade, não vibre com a prisão de um senador. Não é esse o meu objetivo aqui hoje. Não é esse o sentido da minha fala. Mas que a gente crie um sentimento de esperança num país que quer se reorganizar e voltar a crescer, e no sentimento de que não é o país da impunidade. Não importa se tu é senador da República. Eu não quero deixar também de repercutir, colegas vereadores, o Senado Federal. Porque eu sempre sou muito crítico ao nosso Congresso, aos políticos, pois o Senado Federal ontem deu exemplo. Quando recusou por 20 votos, 52 a 20, o voto secreto. O presidente do Senado queria votação secreta para avaliar a decisão, se mantinha ou não a decisão do Supremo. E os senadores bateram de frente com o presidente do Senado e botaram em votação. Uma declaração de líder, senhor presidente. Né? O Supremo também teve que agir, né? Com mandado de segurança, e a votação foi 52 a 20 pelo voto aberto. Chega de voto secreto, não tem mais espaço no nosso país. Mas 20 senadores quiseram voto secreto, inclusive Fernando Collor. Aí depois entra a votação da decisão do Supremo e o Senado, por 59 votos a 13, define por manter a decisão do Supremo da prisão do senador. Ou seja, o Senado Federal entendeu, o povo quer transparência e nada de voto secreto. Eu sugiro, e concluo aqui, senhor presidente, desculpa, vereador Jais, não consegui permitir a parte, eu sugiro que cada um que está aqui, que está vendo TV Câmara, confira como o seu senador votou na questão do voto secreto, na questão da decisão do Supremo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.